Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21, que diz o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João utiliza, irmãos e irmãs, os símbolos treva e luz para distinguir o que procede de Deus e o que procede do mal. Para ele não existe comunhão entre luz e treva, assim como não é possível a comunhão entre a vida e a morte. Luz e trevas estão diante de nós para nós fazermos a nossa escolha. Cabe a cada um de nós optar pela luz ou pela treva. No texto que nós lemos, João explica as razões para optarmos por uma ou por outra. E explica também em que consiste o projeto de Deus. O versículo 16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito. Para a teologia joanina, o amor de Deus é o princípio dinâmico para a salvação universal, a salvação do mundo, a salvação da humanidade. E o termo unigênito, que muitas vezes é traduzido como único, no grego, significa imensamente querido. É o mesmo sentido do texto hebraico quando se refere a Abraão e Isaque, que está disposto a sacrificar o seu único filho. Essa história nós encontramos no Gênesis capítulo 22. Agora, uma coisa interessante ou importante para nós termos em mente é que o texto diz que Deus doou, ele não entregou. E espontaneamente Deus doou o seu filho, deu o seu filho unigênito para salvar a humanidade. Isso significa, irmãos e irmãs, que Deus não enviou o seu filho, como em algumas traduções, especificamente para sofrer. Ele não entregou o seu filho para que pagasse com seu sangue os nossos pecados. Mas é um ato de amor pela humanidade, doar o filho, para que a humanidade seja salva. No versículo 17, João diz que Deus enviou o Filho ao mundo não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso significa, irmãos e irmãs, que o Deus de Jesus é um Deus motivado pelo amor, um amor tão grande que ele envia o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Então, tudo que Jesus faz é a favor da vida, para que a humanidade seja salva. O versículo 18 diz que quem crer nele não é julgado. Quem não crer já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso significa, irmãos e irmãs, que a responsabilidade da escolha
pela luz ou pela treva, pela vida ou pela morte, é de cada indivíduo e não de Deus. Então, duas atitudes são possíveis: ou se está a favor de Jesus, ou se está contra Jesus, ou se está a favor da luz, ou se está contra a luz. Os excluídos da salvação, então, são todos aqueles que recusaram a oferta de Deus através de Jesus, a oferta que Deus faz em Jesus. E cada indivíduo, assina a sua própria sentença de acordo com a escolha que faz. O versículo 19 diz que o julgamento do mundo, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A função de Jesus, então, irmãos, a função da luz, é penetrar na treva e distinguir atitudes. Por isso que o amor ou o ódio à luz tem sua raiz no modo de agir dos indivíduos. Por quê? Porque aproximar-se da luz, aproximar-se de Jesus, significa abandonar a treva. Mas o texto diz que os homens optaram por continuar na treva, continuar parceiros da morte. E este é o pecado da humanidade. E são exemplos de ações que acontecem nas trevas, que, portanto, produzem a morte: a intolerância, o preconceito, a exploração, a violência nas suas mais diversas formas. São ações que geralmente ficam escondidas. As pessoas evitam trazê-las à luz. Isso significa, irmãos e irmãs, que Jesus não julga ninguém. Jesus a ninguém condena. Simplesmente ele provoca a tomada de decisão. A luz de Deus provoca o indivíduo a se posicionar. O versículo 20 diz que todo aquele que pratica o mal odeia a luz, aborrece a luz. Por quê? Porque não quer que as suas obras sejam reveladas. Ora, irmãos, a luz mostra o que cada pessoa é, a partir daquilo que ela faz a favor ou contra a vida. Então, as próprias pessoas se julgam a partir das suas escolhas, a partir das escolhas que fazem a favor ou contra a vida. E é dessa forma que nossa prática significa a nossa sentença de vida ou de morte. A luz, então, ela expõe e denuncia a maldade oculta. Por isso, existem respostas de ódio ao amor de Deus. A opção pela treva, então, irmãos e irmãs, ela não traz um valor em si mesmo, tá? Mas é pela aversão ou ódio que aqueles que preferem a treva têm à luz, que nasce justamente do medo de ser revelado aquilo que eles fazem ou fizeram na treva. Quando a pessoa se aproxima da luz, quando o indivíduo se aproxima de Jesus, indica então uma adesão a ele. Indica que tem fé em Jesus, uma adesão à vida. E o versículo 21 diz que quem pratica a verdade, então se aproxima da luz. E até faz questão que suas obras sejam manifestas, porque essas obras são feitas em Deus. No grego, irmãos e irmãs, verdade é o mesmo que lealdade, a mesma palavra. Praticar a verdade é ser leal, fazer o bem, fazer o que é bom para o homem. Segundo João, não devemos esquecer, o homem
define-se por suas obras, se estas são feitas ou não em Deus. O versículo 18, irmãos e irmãs, é o versículo que nos ajuda a entender esse projeto salvador de Deus para a humanidade. Todas as pessoas têm que fazer a sua opção, a favor ou contra Jesus. Não pode ser pela metade. Jesus veio salvar e não condenar. O que determina a salvação são justamente os nossos atos. Quem aceita o dom, quem aceita Jesus, o dom de Deus, não é condenado por ele. Mas quem não crê já se condenou. E aí é importante nós termos em mente que o julgamento final, de acordo com João, acontece no momento da escolha e não em um futuro metafísico. As consequências da nossa escolha, então, de acordo com o texto bíblico, são sentidas hoje e não em um futuro indeterminado. Mas o que isso significa para nós hoje, irmãos e irmãs? Primeiro, que a pessoa é condenada se realmente conhece a Jesus. Pois muitos estão na igreja, mas nunca ouviram falar de Jesus de uma maneira que o atingisse, que o tocasse. Estão na igreja por estar, mas não tiveram ainda uma experiência genuína com Jesus. Quem é condenado por incredulidade, ou seja, aqueles que percebem ou estão conscientes da importância da luz de Jesus e mesmo assim não o aceitam. Portanto, essa passagem bíblica, irmãos e irmãs, não está falando para quem nunca ouviu falar de Jesus, mas para quem conhece a mensagem cristã. Deus está falando comigo e com você. Eu acredito, irmãos e irmãs, que é tempo de assumirmos publicamente de que lado nós estamos. Do lado da luz ou do lado da treva. Lembrando que não existe um meio termo. Ou estamos a favor de Jesus ou contra Jesus. Louvado seja Deus pelo seu amor e misericórdia. Amém.